Aliás, é só lembrarmos do que Jesus disse em João 15:5. Pois sem mim, nada podeis fazer. Então, querido, porque a salvação não dependeu do seu esforço, não dependeu da sua obra, não depende do seu mérito, não depende. E se nós estamos em Cristo, se Deus coloca as suas mãos e Ele nos guarda, Ele cuida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. As suas boas práticas é por conta da sua fé, não a sua. Bastante contundente, bastante combativo nas suas pregações, bastante afirmativo, vai na jugular. Bom dia, graça e paz. Deixa eu me apresentar. O pastor Wagner me apresentou, mas eu vou me apresentar rapidamente para a gente ficar mais íntimos. Irmãos em Cristo, eu vou me apoiar aqui, igual o pastor Wagner faz, né? Sim. Eu sou o Jonas, casado com a Keila, tenho um casal de filhos, casal não, um menino e uma menina, quer dizer, a menina mais velha de 6 anos, a Lívia, e o Noah com 1 ano e 4 meses. E estou pastoreando uma plantação de igreja chamada H3O Comunidade Batista, lá na Zona Norte de São Paulo. Uma igreja de teologia reformada, mas uma igreja que é a pequena parte do corpo de Cristo. Eu comento muito lá com a igreja, nós somos em 21, então eu falo que nós somos uma pequena parte, por enquanto, do Cristo. E já estou aí na labuta da igreja. Eu nasci em berço cristão evangélico batista, muitos anos na igreja batista, depois minha família mudou de residência, tivemos que mudar, e por um acaso das coisas aí de Deus, o Wagner e eu fomos quadrangular, né? Mas a quadrangular diferente, acho que um pouco diferente que onde o Wagner frequentou, lá o pastor, ele era um pastor que estava na Presbiteriana do Brasil e tinha ido para a quadrangular já há muitos anos, né? E ele tinha uma base bíblica fantástica, então muitos costumes, muitas coisas que aconteciam não tinham lá. Era bem diferente, não era uma igreja carismática, não era uma igreja aparentemente pentecostal do modo de ser, né? Tinha muito estudo, o pastor não aceitava nada que fosse fora das questões bíblicas. Foi um maior aprendizado. Depois ficamos mais alguns anos, outra igreja que aí trocou o pastor da igreja, aí mudou tudo. E há 6 anos atrás começou muito a arder no coração de plantar uma igreja, mas de plantar uma igreja com a teologia sadia. Onde nós moramos, a região ali onde nós moramos, nós temos carência disso. Lá temos de todos os tipos de igreja que se dizem evangélicas, protestantes, e que pregam várias coisas, mas não tem igrejas que focam somente na palavra de Deus, ou nas práticas cristãs verdadeiras. Então, esse foi o chamado, o propósito, e fomos batalhar por isso. 4 anos nós fizemos agora em setembro, né? Esse ano diferente, não podemos levar visitantes, não podemos convidar pessoas, queríamos tanto convidar tanta gente para ir pregar. E conheci-o, como o pastor Wagner disse, pela internet, por causa de um trabalho, nos conhecemos e viramos amigos, estamos aí, né? A família, eu oro para Deus para que, quem sabe, toda a família deles vão lá para São Paulo visitar um dia, ou nós, eu acho melhor vir para cá, que aqui é mais legal, mais gostoso, mais tranquilo. Vim para cá, sair daquela correria, e com isso nós podemos ficar um pouco mais perto. E aí com o Denilson também, Renatão, Daniel, o Jonas, todo mundo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? A palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, as suas Bíblias, em Lucas 23. É um texto muito conhecido. Esse copo d'água é para mim? Sim. Obrigado. Olha, se eu gaguejar, falar alguma coisa assim, me desculpa, mas eu estou acordado desde as 4 da manhã. E não dormi direito. Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do 33 ao 49. Você anotou, você pôs todos aqueles versículos? Não vou usar todos eles, mas... É um texto muito conhecido.
Mas o Wagner nos convidou para falar um pouco de expiação limitada, né? Não é armação ilimitada, como tinha a série antiga aí para os mais antigos, e nem expiação ilimitada, é limitada. E eu quero tentar trazer, estou falando quero, porque eu sei que vocês estão numa igreja sadia, e tem um pastor que ensina a palavra de Deus, então vocês já sabem muito disso, já conhecem, então eu quero tentar trazer algumas coisas práticas sobre expiação limitada. E é difícil, porque todo mundo já pregou de tudo sobre expiação. O texto nos diz assim, Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificado blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas e toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia viam tudo isso de longe até aí. Vamos orar? Pai amado, Pai grandioso, queremos render graças e agradecer a Ti pela Sua benignidade, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça. Senhor, pedimos a Ti, através do Teu Espírito Santo, que ilumine as nossas mentes, afafe os nossos corações, para que possamos entender, compreender e o principal, colocar em prática em nossas vidas o que foi lido aqui e sobre o tema de hoje, Pai. Pai, que ao sairmos daqui, deste culto, possamos ter aprendido um pouco mais da Tua palavra, da cultura que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu estou sem óculos porque o meu óculos ficou na mochila. E eu dei a mochila para o pastor, e o pastor levou a minha mochila lá para longe, eu não sei onde está. Mas vamos por aqui. Esse texto é interessante, porque ele é o texto mais conhecido da palavra de Deus. É a crucificação de Jesus, o do nosso Jesus, o nosso Senhor. E por que eu quis trazer sobre a crucificação, sobre expiação limitada? Porque a obra do Senhor é perfeita. A obra que Jesus fez é perfeita. E somente uma obra perfeita poderia nos trazer a salvação. E a expiação limitada é muito falar sobre a obra de Cristo. A morte de Cristo é o cerne, é a principal maneira, mas é o principal ato do cristianismo. Aliás, o cristianismo, se nós olharmos fundo, ele começa a partir dali. A partir da morte de Cristo. A partir da ressurreição de Cristo. Aí a igreja começa a ser plantada em vários lugares. Ali começa o cristianismo. Antes, Jesus estava nos ensinando o que era as coisas de Deus, o reino de Deus. Mas a partir dali começa o cristianismo. Aqui nós vemos a consumação da obra perfeita de Cristo. E é interessante que essa obra perfeita, ela tem poder para salvar e para perdoar todos os pecados do mundo.
Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Foram todos os pecados do mundo, ou todos os pecadores do mundo que Jesus morreu? Alguém pode falar assim, não, sim. Não. Mas por que não? Porque as coisas de Deus não são do nosso jeito. Talvez os nossos corações de seres humanos caídos, né, salvaria todo mundo, ou talvez a gente mandaria todo mundo para o inferno. Porque tem dia que nós acordamos bem, e aí pegamos o ônibus para o trabalho, alguém pisa no nosso calo, com um sapato alto, e bate bem no dedão, e a gente, dentro de nós, queríamos matar aquela pessoa. Mas Deus, Ele é pleno, Ele é sábio, Ele é soberano, Ele é poderoso. Pela doutrina da expiação limitada, ou, para alguns, expiação particular, eu prefiro esse nome, expiação particular, porque isso é particular aos filhos de Deus. Afirma-se que Cristo morreu pelos pecados, não de todos os homens, mas somente dos eleitos de Deus, garantindo exclusivamente a salvação. E é interessante, não precisam abrir, eu vou ler para vocês, apesar que tem aqui, né? João 10, 14 e 16 diz lá: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Cristo está nos mostrando que Ele é o pastor de um povo, dos filhos de Deus, o qual Deus entregou a Ele, e Ele vos entregará ao Pai. Não é todo mundo, é um exemplo normal que muita gente dá. Você, quando vai fazer uma festa de aniversário, você convida todo mundo para ir para sua casa? O mundo inteiro? Ou você convida todo mundo daqueles que mais chegado para você? E todo mundo, às vezes, é 5 pessoas, 10, 15, 20, 30, 50. Aqui são milhares e milhares. Nós não conseguiríamos e não conseguiremos contar quantas são. Não são poucos, são muitos. São milhares. Mas são para estes. Essa expiação, esse sacrifício, a morte da cruz, o derramar do sangue do Senhor Jesus, para perdoar nossos pecados, para que nós nos arrependêssemos, olhasse para o dom que Deus derramou de fé, para a gente olhar para Cristo e falar: eu quero isso para a minha vida. Pai, restaura a minha vida. Eis aqui, Senhor. Isso é para o povo de Deus. A palavra do Senhor é para o povo de Deus. Nós estamos cansados de ver pessoas ímpias que leem a Bíblia e que olham e não entendem, não compreendem. Não oram com o temor, não oram aqui, daqui a pouco, oram Pai Nosso, daqui a pouco, 2 segundos, estão fazendo coisas terríveis. Outro versículo, João 17, 9, 12, diz lá: Jesus orou ao Pai um pouco antes de sua morte. É por eles que rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui Jesus está nos mostrando, ensinando o que é a cruz. O sacrifício da cruz não foi para o mundo inteiro, mas foi para aqueles que escutam a voz do bom pastor. E essa voz só escuta aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo. Essa voz só escuta aqueles que Deus chamou, que nós como ovelhas, nós todos como ovelhas, escutamos a voz do bom pastor. E o bom pastor é Cristo. E esse bom pastor, quando fala através, usando pessoas, usando canções, usando a principal, que é a palavra de Deus, Ele nos salva, nos liberta, tira todas as algemas que poderíamos ter. E essa expiação limitada, ela é uma obra, ela é um ato para explicar que nós fomos eleitos pelo Senhor. Eu conheço uma frase muito usada, não sei quantos de vocês conhecem, no meio neopentecostal, que é para alguns, fala assim: eu sou a menina dos olhos de Deus. E de certa forma isso dói no meu coração quando eu escutava isso. Mas quando eu olho para versículos que diz que Jesus veio para
os que são de Deus, todos nós somos filhos de Deus e somos, entre aspas, não a menina dos olhos de Deus, mas fomos escolhidos ali. Não fomos escolhidos agora, fomos escolhidos lá, na eternidade. E isso é tão importante que vai trazer para nós algumas coisas. O sacrifício foi expiatório, quer dizer, foi para os nossos pecados. Foi o sacrifício perfeito. O sacrifício promoveu reconciliação entre nós e Deus. Ele também nos traz para ficar perto do Santíssimo. Ele é a barreira que nos separava e foi removida. Hoje nós temos acesso a Deus, acesso ao Pai, por causa do sacrifício expiatório de Cristo. Não por eu ou por você ser uma pessoa boa ou ruim. Também é interessante que a Escritura nos revela que a humanidade se separou do Criador quando? Desde Adão. Mas para que esses filhos de Deus se voltassem ao Senhor, se reaproximassem, tivessem relacionamento com Deus, precisou o segundo Adão, que é Cristo. E aí que entra alguns pontos que eu quero trazer, que não somente do texto que nós lemos, mas de alguns outros pontos, de alguns outros versículos para falar sobre expiação limitada. Quando nós olhamos para a cena da crucificação, nós imaginamos, e a Bíblia nos relata, que tinha algumas pessoas, se não várias, em volta daquilo. Aquilo era um evento. Anualmente era um evento. E ali estava Cristo, que se fez homem, era Deus e se fez homem, e é Deus, 100% Deus, 100% homem. E que como homem, para se tornar servo, ele tinha que se tornar homem, porque a nossa condição de homem é ser servo, um dos outros servo de Deus. E ele, para ser servo, tinha que ser homem, e viver nesse mundo sem ter pecado algum. E eu não consigo imaginar, você já conseguiu imaginar o que é viver nesse mundo sem pecar? Eu não consigo, porque nós somos pecadores redimidos, mas Cristo não pecou. Ele é santo, e ele viveu ele precisava viver isso tudo que nós vivemos, para a obra perfeita da expiação, para que nós fôssemos salvos e reconciliados no Pai. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo coloca que Cristo como sendo o segundo Adão, aquele que por meio do seu sacrifício trouxe à vida a reconciliação. Enquanto o primeiro Adão trouxe desgraça, morte, maldição, o segundo Adão trouxe libertação, trouxe bênçãos, trouxe a vida eterna para nós. Eu gosto daquela história que às vezes algumas pessoas vão lá e escrevem a linha da vida, pregando e falam, você nasceu tal, mas antes aqui, ó, você foi escolhido por Deus, e um dia você vai morrer, e você vai voltar ao Pai. Só que aí você tem uma linha que não tem fim, então não tem como fazer, porque é a nossa eternidade. Nós vivemos aqui pouco tempo, sofremos aqui pouco tempo, ou temos coisas boas aqui pouco tempo, mas vamos ter muito mais coisas melhores. Romanos 5,10, ele vai falar sobre reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, pela morte de Cristo, que foi do texto que nós lemos. A crucificação, Cristo precisava, nós precisávamos ter isso. Cristo morrer por nós para que essa expiação fosse limitada. E é interessante que nós temos lá 3 crucificações: o de Cristo e 2 ladrões, né? Como a palavra diz. Outros usam aí palavras rebeldes, revolucionários, etc. Mas a palavra diz 2 ladrões. E no meio dessa crucificação, os 3 estão sofrendo, porque eu não acredito que os 3 estariam bem ali. Estavam sofrendo, somente como Lucas mostra para nós. E um dos ladrões, ele estava com o coração completamente endurecido, como muito do povo está. E ele ridicularizava, ele provocava, ele falava palavras para Cristo. Você não é Cristo? Não é o Cristo? Então salva-se a si mesmo. Ele não está pedindo para salvar ele, ele está falando, salva-se a si mesmo. Lógico, lá no fundo do coração, salva-se, aproveita e me salva, porque eu vou continuar roubando. Mas o outro, e aí esse outro, é interessante. A gente poderia entrar em vários assuntos, eu não quero entrar nesses assuntos assim, complicados.
Mas o outro, assim como o Denilson trouxe aqui, que quem revela que é Cristo é o Espírito Santo, não vem de nós, não vem da carne. Eu creio que o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, e ele ali começou a ter um arrependimento, e ele reconhece Cristo. É interessante, se a salvação fosse ilimitada, os dois estariam no paraíso, mas ela é limitada, porque aquele homem não foi salvo um ladrão, foi salvo um pecador redimido. Por isso, há muita tristeza quando nós olhamos qualquer pessoa quando falece, por pior que seja por aí. Lógico, os frutos, a gente olha para os frutos e temos que olhar porque a Bíblia ensina dos frutos. Nós olharmos, seja para quem for, essas pessoas e falarem para as outras: não tinha Cristo, foi para o inferno. No entanto, sabemos que nem todos gozarão da comunhão com o nosso Senhor. Parte da humanidade não se salvará da ira vindoura, e seu estado de rebelião os levará à condenação. Esse outro ladrão estava ali em condenação. Deus é amor, mas Deus é justiça. E quando Ele olha para nós, Ele olha para Cristo, e Ele fala: olha, você foi salvo pelo meu Filho. E tudo isso tem a ver com expiação limitada. É interessante que, se eu não me engano, foi o sermão do pastor Jonas que ele pregou, e ele falou que, eu acho, não sei se foi do Wagner ou foi dele, que os teólogos até hoje tentam explicar algumas coisas. Agostinho levou mais ou menos 1000 anos, 1000 anos não, mas décadas e décadas ali. Também décadas não foram, eu esqueci quanto tempo ele viveu. Tem lá ali do lado, lá, depois vocês olham ali dentro. Mas todo aquele tempo para explicar, para sistematizar. E Calvino foi lá, pegou, bebeu da água dele, sistematizou, e outros homens beberam da água dele, da água de outros, e sistematizaram. O que nós simplesmente estamos fazendo é sistematizar algo para nós aprendermos mais facilmente. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito, a obra é perfeita. A mensagem de Jesus, que Jesus morreu por todos, parece mais misericordiosa, mas ela é grave. Porque se Jesus tivesse morrido por todo o mundo, nós teríamos coisas complicadíssimas, pelo que diz a Bíblia e pelo que nós vivemos no mundo. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo. Você não tem como do mesmo lugar sair água doce e água amarga. Ou você tem os frutos do Espírito, ou você tem os frutos da carne. Ou você exerce isso dessa expiação e você entende que Cristo morreu por você plenamente, e você tem uma vida de cristão verdadeira, você comunga com os irmãos, você tem uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de leitura da palavra, uma vida de louvor, mesmo nesse mundo, mesmo sendo pecadores redimidos, nós vamos continuar pecando, vai ter problemas. Mas nós nos arrependemos porque o Espírito Santo nos alerta, nos convence, nos compele a pedir perdão, a se arrepender. Porque somos filhos de Deus, ou nós vamos ter sérios problemas, porque nós vemos pessoas também se dizendo cristãs e fazendo de tudo de errado. Hebreus 10:14 diz que ele removeu a culpa, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A morte de Cristo é única, e essa morte foi eficaz e foi plena. Essa obra é perfeita, e por ser perfeita, foi uma vez só. Não precisa de rebatizos, outros monte de coisas que fazem por aí para que você fique mais santo. Quer se santificar mais? Leia a palavra, ore, tenha o coração piedoso. É assim, não é fazendo um monte de coisas, trazendo coisas de seitas, de falsas religiões para dentro do cristianismo, para que nós possamos se sentir mais aliviados. Não é como culturas que num ano comemora para pedir perdão para o ano inteiro, sobre o ano inteiro, e depois peca de novo. Porque se nós vivermos assim, e a expiação limitada tem uma coisa interessante, que eu vou trazer lá no finalzinho, que não está tão longe, que é o que você faz com isso. Primeiro ponto aqui, expiação, Hebreus 10:14, ele removeu toda a culpa, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os
os que estão sendo santificados. E a segunda coisa trouxe reconciliação, 2 Coríntios 5,19. Fomos purificados e reaproximamos do Santíssimo, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos carregou da mensagem da reconciliação. Essa mensagem da reconciliação não é só o que Jesus falou ali, mas ela se concretizou no ato da crucificação. Não foi uma derrota a crucificação, como alguns falam. Ali foi o que Deus, a vontade de Deus plena. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Senão não seria Deus, seria Aladim, lâmpada da mágica, um mágico, um Deus, mitologia grega. Mas Deus é soberano. Ele conhece as nossas vidas a fundo. E isso é importante que nós entendamos, que essa reconciliação trouxe para nós o relacionamento perfeito para estar com Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Quando estamos bem, oramos. Quando estamos em dias maus, choramos e oramos. E isso faz parte da reconciliação. Você não precisa ligar para o 021, 031, 041 antes de colocar o telefone, você liga direto para Deus. Você se ajoelha, aonde você estiver. Terceiro, aquisição, Apocalipse 5:9. E cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E aqui há um ponto interessante. A crucificação, a morte de Cristo, nos trouxe aquisição. Porque nós já éramos de Deus, estávamos como ovelhas desgarradas, e Ele foi lá e buscou, resgatou. Só que essa aquisição Ele comprou novamente, e essa compra não é o mundo inteiro, mas são pessoas de todas as línguas, nações e raças, né, como se dizem, povos e nação. É interessante, eu falei raças, mas eu não gosto disso, porque se há um lugar que não tem racismo é a igreja. Nós não somos feitos de raças diferentes, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Somos o mesmo. Só mudamos porque um é mais bonito, o outro não tanto. Eu não sou não tanto. E essa aquisição foi perfeita, é uma só. É o exemplo do... Tem um exemplo antigo lá, né? Muito quadrangular, ouviu? Do barquinho que o menino fez, o barquinho, fez todo um barquinho, lá gastou tempo, fez o barquinho, pôs na água, aí num dia lá no rio, o barquinho sumiu. E ele ficou chorando, e aí ele perdeu o barquinho. Quando chegou um dia, ele passando na frente de uma loja, viu o barquinho, ele falou: esse barquinho é meu. Aí ele vai lá, fala: esse barquinho é meu, eu perdi. O dono da loja fala: não, eu achei, eu estou vendendo. Aí ele fala: mas tem meu nome aqui, olha lá. Tem seu nome, mas você vai ter que comprar, porque eu estou vendendo, eu achei. E ele vai lá, tem que pegar e comprar o barquinho. Eu não gosto desse exemplo, mas tem um ponto interessante. Jesus comprou nossas vidas com seu sangue. Ele nos devolveu ao Pai. Aqueles que já estão, né? Mas Ele devolveu, porque é aquisição. Substituição, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificados pelo Espírito. Ele substituiu. E eu gosto dessa questão da justificação. Uma das coisas mais lindas que eu vi ensinando, uma das pessoas mais fantásticas explicando justificação, e eu só consegui plenamente entender nas aulas de alguns professores meus, que eu tive conhecidíssimos, mas a desse pastor foi maravilhosa. E o Wagner conhece, que é um pastor que está no Japão, o Manfred. Ele faz uma exposição de um estudo sobre justificação, e ele coloca uma bolinha cinza aqui, e aí ele põe a cruz, e essa bolinha, ao passar pela cruz, dá até para cantar aquela canção: eu vou passar pela cruz. E aí, quando você está aqui, você está limpo, mas você não está limpo pelos seus méritos, você não está limpo pelo que você faz, ou pelo que você acha que faz, você está limpo por causa do sangue de Cristo, por causa da crucificação, por causa dessa expiação limitada, por causa desse sacrifício perfeito de Cristo. E essa substituição tem a ver com justificação.
Ele se colocou em nosso lugar. E é o mais importante. Nós, como cristãos, temos que entender algumas coisas, alguns princípios que não temos como negar e não temos como negociar. Um deles é: Cristo é 100% Deus, 100% homem. E isso é importante para que nós entendamos que aquele homem, filho do homem, filho da Virgem Maria, que foi através do Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, ele viveu a vida como nós vivemos, como homem, mas ele não pecou, ele não fez o que nós fazemos ou o que nós fizemos, ele não pensou o que nós pensamos ou o que nós vamos pensar, mas ele foi perfeito. É interessante que quando Cristo vai falar com seus discípulos sobre o que é pecado depois, pecado não é mais só o ato, pecado é o pensamento já. E os nossos pensamentos são complicados. São complicados. É uma luta diária do espírito contra a carne. Mas graças a essa chamada expiação limitada, porque fomos escolhidos, somos eleitos em Cristo. Aquela canção antiga, nação santa, raça eleita, exclusiva, como que é? Alguém lembra? Que eu não lembro direito. Era pequenininho também. Bem pequenininho, ainda sou pequeno, mas... E é uma canção que era cantada, são cantadas em várias igrejas. Eu não estou tentando lembrar, mas não consigo. Você lembra? Não, também não. Alguém lembra? Não. Estou velho mesmo, viu? E ela fala: nós somos raça eleita, exclusiva de Deus, é o povo de Deus. Ele pegou todos os povos, línguas e nações e juntou num povo só. E nós, quando estivermos todos juntos, na terra restaurada, na eternidade, no céu, aonde for que Deus vai nos levar, na nossa morada, onde Jesus foi preparar para nós, nós vamos ter o corpo glorificado como o de Cristo. Nós vamos viver sem pecado, sem choro, sem morte, sem dor, sem doença. Nós vamos viver aquilo que a gente nunca conseguiu e vamos conseguir imaginar enquanto estivermos vivos. Mas a gente pode ter a certeza plena que o sacrifício de Cristo é perfeito e Ele traz essa salvação para nós. Ele trouxe essa salvação para nós. E é por Ele que nós temos que viver. É tudo para Ele. E isso é importante que nós entendamos. E eu quero já trazer, praticamente concluindo, com aplicações para a nossa vida. Primeiro, o fato é que a obra de Jesus é perfeita. E se ela é perfeita, você pode fugir para onde você for. Você é um filho de Deus. E Ele vai te resgatar como Ele quer. No tempo dEle. Na hora dEle. Então, quando você precisar orar por alguém que você está orando, que precisa retornar aos caminhos do Pai, não tente matar a pessoa, querendo bater, vai para a igreja. Demonstre, mostre, mas ore, porque é no tempo de Deus. Eu fui um chato que às vezes falava para aquela pessoa que eu queria, vamos, para de... Quando eu comecei a entender que é no tempo de Deus, eu comecei a orar por as pessoas. Por isso os benefícios, somos beneficiados por sua morte, porque nós experimentamos e vamos experimentar as consequências salvíficas do plano de Deus. Isso é confortador, e uma dessas consequências é uma vida sem pecado, uma vida sem morte, uma vida sem doenças, sem tragédias, uma vida eterna, como Deus criou o ser humano, antes de Adão e Eva pecarem. E isso é maravilhoso. O que Jesus fez na cruz cumprirá plenamente o seu propósito, e cumpriu, porque Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, e Ele cumpre o propósito, e Ele cumpriu. Ele é Deus, e Ele, como Deus, Ele não mente, e Ele é fiel, e Ele foi lá e cumpriu. E quantas vezes nós não cumprimos algumas coisas que nós falamos para Deus? Deus, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler a Tua palavra inteirinha esse ano. Começamos bem, em janeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, já está lá, atrasando, 17, a gente tem que ler
mais capítulos, em março, fevereiro, em abril a gente já esqueceu, e a gente vive mais um ano. O sangue na cruz não foi derramado em vão. E como ele não foi derramado em vão, é um ponto que eu queria trazer para nós como prática. Não exerça a sua vida como não sendo cristão, mas seja um cristão. De oração, de meditação da palavra, de práticas, de comportamentos. Nós estamos lotados no mundo atual, eu não sei lá fora, porque eu não vivo lá. A gente conversa com pessoas de fora que moram em outros países. Mas nós, aqui no Brasil, olha, quem foi que falou sobre depravação? Foi o Jonas, né? Eu não conheço, olha, o Brasil é a comprovação plena da depravação total. É a comprovação plena. Aqui eu não sei, mas em São Paulo, nos dias de calor, se encurtar mais um pouquinho as roupas, a gente vai estar perdido, porque está um monte de gente andando quase pelado. As músicas, você está parado, a música passa falando palavrão, besteiras, obscenidades que a gente não imagina. Eu fico pensando, motoqueiros acelerando, fazendo um monte de besteira, se machucando à toa, fazendo um monte de coisa, não respeitando os outros. E eu fico imaginando, o cara que criou a moto, se ele soubesse o que ia se tornar, ele desistia. Beethoven, se ouvisse o que é cantado hoje e tocado, ele ia falar que é de outro planeta. Até as músicas cristãs, entre aspas, algumas cristãs são terríveis. Elas enganam, cantam coisas que não são da Bíblia, nos enche de coração. Eu não estou falando para você não ouvir, escutem. E aquilo que for sadio, você põe, alimenta seu coração. Aquilo que não for sadio, você tira. Mas tem que viver uma vida, porque o sangue da cruz de Cristo foi derramado, não foi derramado em vão. Nós temos que honrar a Deus, honrar ao Senhor. Se você crê em Cristo para a salvação, os benefícios da morte de Jesus são seus. São de vocês. São todos nossos, de todos os filhos de Deus. A eternidade, o corpo glorificado, uma vida plena, estar com Deus, relacionamento, face a face, glorificado. A todos os que se angustiam com as lutas da vida, a morte de Jesus deveria ressoar como a profunda mensagem do compromisso do Pai. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, de 35 a 39 vai falar: a redenção de Jesus assegura que nenhuma pessoa ou poder podem nos separar do amor de Cristo, e essa expiação limitada é isso. O sacrifício de Cristo é tão perfeito que ninguém pode separar você de Cristo, você de Deus. É humanamente e espiritualmente impossível, porque você é de Deus. E se você está aqui hoje, eu tenho que falar que você é de Deus. E não adianta fugir se você só veio aqui hoje visitar, sei lá. Não adianta. Somos de Deus. Romanos 35, 39 diz lá: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte de todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação de Deus tem um propósito e um processo progressivo na soberania dele. E esse processo alcançou as nossas vidas. É a redenção. Isso é chamado redenção. Jesus é o nosso redentor. Para finalizar, Deus fez tudo com propósito e está tudo no seu santo, sábio e eterno plano. Ele predestinou, depois do tempo certo ele chama, de forma eficaz justifica e salva as nossas vidas. Enfim, Jesus Cristo se entregou pela igreja, como ele ensina lá em Efésios 5. Jesus não se entregou para todo mundo, por isso que é expiação limitada. Ele se entregou para o povo de Deus, e é um povo chamado de igreja, porque é a igreja que Jesus vem resgatar. Não importa que
placa de igreja, que nome de igreja. Ou se você congrega num bairro tão distante de qualquer igreja que você congrega só sua família, sendo igreja, sendo pessoas juntas, unidas, falando a verdadeira palavra do Senhor, porque há um ponto, ou se prega a palavra do Senhor verdadeiramente, ou talvez não é igreja. Podemos nos enganar. E essa pregação plena, essa reunião dos santos, essa igreja é a do Senhor. É por eles que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ao lado do Pai Ele está. E é por Ele que nós temos que viver. E é por Ele que nós temos que fazer todas as nossas coisas em nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e baixasse as suas cabeças. Pai amado, Pai grandioso, Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor. Mas pedindo perdão, Pai. Porque se temos levado uma vida, Pai, não condizente que Te honra, Senhor, possamos viver plenamente o Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo. Um Evangelho verdadeiro, um Evangelho simples, um Evangelho que ama o próximo, mas que ama a Ti sobre todas as coisas e segue os Teus mandamentos. Pai, que nós possamos entender, Pai, que esse nome, que esse título para expiação limitada, nada mais é para explicar que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo é pleno, perfeito, e Ele realizou a Tua vontade, para que hoje, eternamente, fôssemos salvos em Cristo, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A morte venceste, o verbo rompeste, e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome